Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Faz um bom tempo já que não nos vemos, estou morrendo de saudade. Apesar de estarmos distantes, vamos continuar aqui, ó, conectados. Eu preciso que vocês acompanhem, né, as videoaulas lá pelo aplicativo, pelo YouTube ou pela TV, tá? Sigam todas as minhas orientações lá no grupo do WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, né, que não conseguiu ser esclarecida com todas as orientações, me procure no particular, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu faço então com vocês a correção do carimbo 1 sobre razão, os exercícios sobre razão, tá? Então peguem o caderno para fazer essa correção. Tudo bem? Vamos lá, então, passei essa atividade para vocês, né? De acordo com a aula no aplicativo Centro de Mídias, que foi dada no dia 5. Eu deixei mais 2 aulas para vocês aqui para complementar o assunto, falando de razão, tá? E agora eu vou fazer a correção das atividades. Vamos lá? Bom, só para vocês verem, eu deixei hoje as questões abertas aqui, como elas aparecem para mim, tá? Então, essa aqui é uma atividade respondida, fui eu mesma que respondi, tá? Agora, só para fazer a apresentação, tá? Na correção para vocês, ó. Vem aqui, então, para mim, a data, tá? Com o horário que foi feito, tá bom? Então, vem tudo direitinho para mim, tá? O nome, a série, o seu número da chamada, todas as respostas que você colocou, o que você acertou e o que você errou, tá? Então vamos lá. A questão número 1. Se no colégio de Manuel há 200 meninos e 250 meninas, a razão entre o número de meninas e o de meninos é. Eu coloquei aqui uma observação que a barra vai ser o nosso traço de fração, tá? O traço da fração, que é o traço da divisão, tá bom? Então, todas as barras aqui, então aqui eu tenho 4 quintos, 200, 250 avos e 5 quartos, tá? Bom, gente, a razão, então, ela é colocada na forma de fração. Aqui eu quero que você coloque, então, a razão do número de meninas para o número de meninos. Veja que a palavra, ó, meninas vem primeiro. Então, na fração, o número de meninas vai ter que ficar em cima. E a palavra meninos vem por último. Então, a quantidade de meninos vai ficar no denominador, tá? Então, vamos lá. Como que fica essa razão? Não reparem nos números, porque eu não tenho muita habilidade, tá? Para trabalhar com esses números aqui, tá? Então, não vai ficar assim perfeito. Então, o número de meninas, porque a razão é entre meninas e meninos. Então, o número de meninas vem primeiro, fica em cima. Então, como são 250 meninas, fica em cima, tá? Aqui. O número de meninos fica embaixo, porque é a razão do número de meninas para o número de meninos, tá? Então, aqui, 200. Professora, não tem essa alternativa. Não, não tem. Tá vendo que tem 200 para 250? Era para confundir mesmo. Mas, professora, não tem essa alternativa. Acontece que a razão ela pode ser simplificada, tá? Então, o 250 está para 200, eu posso simplificar. Eu posso cortar esses dois zeros, que é dividir o numerador e o denominador por 10, né? Então, eu posso cortar os dois zeros. O que que vai sobrar aqui, então? Vai sobrar 25 sobre 20, ok? O que que nós vamos fazer agora? Continuar simplificando. Pode ver que ainda não tem esse resultado aqui, 25 por 20, tá? Então, eu vou continuar simplificando essa fração. Bom, qual é o maior divisor que eles têm em comum? É isso que eu tenho que pensar, no maior divisor que eles têm em comum, tá? E o maior divisor que o 25 e o 20 têm em comum é o 5. Então, eu vou dividir por 5 o numerador e dividir o denominador também por 5, ok? Então, vamos lá?
25 dividido por 5 vai dar 5. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Ou seja, qual é a razão de meninas para meninos de 5 para 4? Tá? Então, a cada 5 meninas eu tenho 4 meninos. Ok? A resposta, então, era a alternativa C. Tá bom? Continuando. Questão número 2. Se para uma festa de aniversário foram convidadas 300 pessoas e comprados 450 litros de refrigerante, qual é a razão entre o número de convidados e a quantidade de refrigerante? Bom, é da mesma forma que se resolve. Se eu quero a razão é algo que tem que ser colocado na forma de fração. Razão vem de racionais, de divisão. Então, a fração, lembra que eu falei para vocês? Nada mais é do que uma divisão. Então, eu tenho que colocar na forma de fração. Como eu quero a razão entre o número de convidados e a quantidade de refrigerante, como o número de convidados vem primeiro, então o número de convidados é o numerador. Como a quantidade de refrigerantes vem por último, é o denominador, é o que fica embaixo, tá? Então vamos lá, o número de convidados é 300 e a quantidade de refrigerante é 450. Então tem que vir 300 por 450. Não tem essa alternativa. Pode ver que tem o contrário, tem 450 por 300. Mas não é essa, tá? Porque primeiro é o número de convidados e depois a quantidade de refrigerante. Ou seja, o número de convidados no numerador e refrigerantes no denominador. Então não pode ser a C. Mas, professora, não tem essa alternativa 300 por 450. Acontece que está simplificado e é isso que nós vamos fazer, tá? Então, eu vou agora limpar isso aqui, tá? Opa. Deixa eu limpar isso aqui. Nossa, agora não vai. Agora foi. Então, vamos lá. Então, o número de convidados é 300. Então, eu vou escrever aqui, ó, 300, tá? Bom, 300 para a quantidade de refrigerante, porque é a razão entre o número de convidados e de refrigerante, tá? Então, para 300 convidados, eu tenho 450 litros de refrigerante, tá? Ok? Bom, vamos lá então. O que eu faço para saber a razão agora simplificada? Vamos simplificar a fração. Como que eu faço isso? Divido por 10 o numerador e o denominador, cortando os dois zeros, ó. Então, vai sobrar o quê? 30 por 45. Vocês vão pensar assim, nossa, a professora esqueceu como faz os números, né? Que tá ficando horrível. Não é, gente, que eu tô fazendo com o mouse e eu não tenho tanta habilidade, tá bom? Bom, pessoal, agora o que nós temos? 30 por 45, tá? Para 30 pessoas, eu tenho 45 litros de refrigerante. O que eu faço agora? Eu continuo simplificando, então eu vou ver qual é o maior divisor comum que eles têm, tá? Qual é o maior divisor que eles têm em comum? É o 15, então eu vou dividir aqui por 15, ó. Professora, eu dividi por 3. Beleza. Só que quando você dividiu por 3, você vai ter que dividir mais uma vez, tá? E aí você vai ter que dividir por 5, tá? Então, quando eu faço a divisão por 15, achando então o maior divisor que eles têm em comum, tá? Fazendo essa divisão então por 15, eu já acho diretamente a fração irredutível, que não dá para ser reduzida mais, tá? 30 dividido por 15 vai dar 2. E 45 dividido por 15 vai dar 3. O que nós temos então? Para cada 2 pessoas,
nós vamos ter, então, 3 litros de refrigerante, ok? Para cada 2 convidados, 3 litros de refrigerante. A resposta, então, era a letra A. Questão número 3. Se em uma reunião de pais e mestres foi informado que a razão entre o número de professores e o número de pais presentes é 1 para 20, isso significa que... Bom, gente, a razão é dada 1 está para 20. Assim, ó. Deixa eu apagar esse. Então, a razão é dada 1 para 20. O que significa isso? Para cada 20 pais, eu vou ter um professor. Ou, para cada um professor, eu vou ter 20 pais. Então, é isso que eu tenho que procurar nas alternativas. O que significa? Está falando na letra A que para cada pai que estiver na reunião, haverá 20 professores. É isso, gente? Não, né? Porque está falando assim que a razão é entre o número de professores e o número de pais. Se está falando o número de professores primeiro, tá? E a razão é 1 está para 20, então o 1 indica o número de professores e o 20 indica o número de pais, tá? Então pode ser a letra A? Não. Aí na letra B tá falando assim que para cada professor, né, para um professor que estiver na reunião, nós, né, teremos 20 pais. É isso que nós temos aqui? Sim. Para cada professor, né, para um professor nós temos 20 pais. Então a resposta era a letra B. Na C, presta bastante atenção que não pode ser a C. Para cada grupo de 20 pessoas, uma será professora e 19 serão pais? Não, nós temos que, para cada um professor, nós temos 20 pais. Nós teríamos, então, 21 pessoas e não 20, tá? Questão 4. Na festa junina do colégio, serão escolhidos os 2 mais bem vestidos. Existem 150 estudantes nessa disputa. Então, ó, imagina uma festa junina no colégio, serão escolhidos os 2 mais bem vestidos. E nessa festa terão disputando 150 estudantes. Portanto, pode-se dizer que a razão entre o número de estudantes e os premiados é de 150 está para 2. Então, vamos lá? Então, ó. A razão, o número de estudantes é 150, ó. 150. Então, é 150 para 2 premiados. Essa é a razão, tá? Então, vamos ver lá. Professora, não tem essa resposta, porque, ó, onde está falando que a razão indica que são 150 estudantes, está falando que um será escolhido. E na nossa razão, nós temos que 150 estudantes terão 2 escolhidos. O que a gente vai ter que fazer? As outras alternativas trazem que 75 estudantes será um escolhido e 75 estudantes serão 2 escolhidos. O que nós temos que fazer? Simplificar simplesmente essa razão, ó. Se eu dividir aqui por 2, ó, dividindo aqui por 2 e dividindo aqui por 2, tá? 150 dividido por 2 vai dar 75. E 2 dividido por 2 é 1. Se para 150 estudantes nós vamos ter 2 premiados, quer dizer que para 75 estudantes nós vamos ter quantos premiados? 1, porque 75 é a metade de 150 e 1 é a metade de 2. Então a resposta era a alternativa B. A razão indica que para a cada 75 estudantes, 1 será escolhido, ok? Questão 5. Murilo comprou um terreno para construir uma casa. Na planta, o comprimento do terreno, que era de 100 metros, foi representado por um segmento de 5 centímetros. Determine a escala desse terreno. Observe que uma unidade está em metros e a outra está em centímetros. Lembre-se que em escala as grandezas devem ter a mesma unidade de medida. Então vamos lá? Vamos resolver esse exercício aqui, ó.
Então, o que que eu tenho? Que achar a escala, tá? Vou escrever aqui, então. Agora eu não achei. Então, vamos lá. Nós temos a escala. Nossa, tá ficando horroroso isso aqui, mas tudo bem. Nós temos a escala. Como que é determinada a escala? É a medida do desenho no numerador. A escala é uma razão, tá? Pela medida real do objeto. Então, eu representei aqui o desenho por D e a medida real por R, tá? Para abreviar aqui e não ter que escrever, tá? O que que nós temos? Que a medida do desenho é um segmento de 5 centímetros. E o comprimento real desse terreno equivale a 100 metros do segmento de 5 centímetros. Então, eu tenho isso aqui, ó. 5 centímetros no desenho equivale a 100 metros da medida real, do comprimento real, tá? Tudo bem? Só que tem um detalhe. A escala, quando você vai, né, realizar a escala, você precisa colocar isso aqui na mesma unidade de medida. Então, nós vamos transformar o que está em metros em centímetros, tá? Então, se aqui está em centímetros, aqui também embaixo vai estar em centímetros. Então, sempre quando nós formos resolver a escala, nós vamos transformar aqui em centímetros. O 5 vai continuar da mesma forma. E 100 metros. Lembre-se, 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? Então, aqui, ó, a 100 centímetros. Então, eu tenho que transformar 100 metros em centímetros. Se 1 metro são 100 centímetros, 100 metros, eu vou multiplicar por 100 para descobrir quantos centímetros nós temos em 100 metros. 100 vezes 100 vai dar 10.000. Ok? Agora, as duas unidades, né, são a mesma. Aqui é 5 centímetros e aqui são 10.000 centímetros. O que que eu faço agora? Eu tenho que simplificar essa razão. Dá para dividir, ó, por 5 e dá para dividir esse também por 5, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1 e 10.000 dividido por 5 vai dar 2.000. Tá? Então, a escala pode ser escrita 1 está para 2.000, assim na forma, né, fracionária, ou assim, ó, 1 está para 2.000, com os dois pontinhos, tá? Então, a resposta era a letra A. Questão 6. Carlos faz o percurso Rio de Janeiro-São Paulo de carro em mais ou menos 4 horas. Se a distância entre as cidades é de aproximadamente 435 quilômetros, qual é a velocidade média do veículo de Carlos nesse trajeto? Bom, gente, o cálculo da velocidade média é um cálculo também de razão. É uma razão entre espécies de grandezas diferentes, porque você está se referindo à distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância, tá? Então, vamos lá? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá? Então, assim, nós temos velocidade média é a distância percorrida, tá? Então, eu vou colocar um D de distância, dividido pelo tempo, tá? É essa a razão. Então, você vai ter uma razão entre grandezas de espécies diferentes. Então, aqui nós estamos falando de distância.
E aqui nós estamos falando de tempo. São grandezas diferentes, tá? Então, aqui nós temos razão entre grandezas diferentes. Então, vamos lá? Calculando a velocidade média. Então, nós vamos pegar, então, o 435, que é a distância percorrida, os 435 quilômetros, e dividir pelo tempo gasto, que são 4 horas, ó. Então, só confirmando aqui, 435 quilômetros dividido por 4 horas. Fazendo essa divisão, nós vamos ter um número decimal. Vai dar 108,75. Não coube aqui, tá? 108,75. Então, eu vou colocar aqui a resposta direitinho, gente. Espera aí. Sei que lá já tem. Ó, vai ficar 108,75. Não pode esquecer da unidade aqui, ó, de medidas. Quilômetros por hora. Ok? Então, nós temos 108,75 quilômetros por hora, tá? A resposta era a letra C. E a última questão é sobre densidade demográfica, que também é uma razão entre, tá, grandezas de espécies diferentes. Por quê? Uma grandeza é a quantidade de habitantes e a outra grandeza aqui é a área em que esses habitantes estão, tá? Então, faça da mesma forma, tá bom? Eu vou pegar habitantes em cima, né? O número de habitantes e dividir pela área que eles ocupam. Então, vamos lá? Então, eu vou pegar para calcular a densidade. Eu vou usar DD, tá? Densidade demográfica. Para calcular a densidade demográfica, então nós vamos pegar o número de habitantes. Horrível. Pela área, tá? Vou colocar só um A aqui. O número de habitantes pela área. Vamos lá. Eu tenho, então, aqui nesse caso, quantos habitantes? 24 mil. 24 mil, ó. 24 mil. E vou dividir, então, pela área, que é de 4 mil. Ok? Agora é só fazer a divisão. Para ficar mais fácil, vamos simplificar. Eu vou cortar esse zero com esse zero com esse e esse zero com esse. Sobrou o quê? 24 dividido por 4, que vai dar 6. Então, nós temos na resposta 6 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Eu não consegui colocar o quadrado aí, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, ó, 6 habitantes por quilômetros quadrados. Esse 2 deveria vir aqui em cima do M, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o assunto que fala sobre razões. Se você errou, refaça no seu caderno essas questões, tá? E até a próxima aula. Beijinhos aqui da Pri. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.